pode combinar um momento que o senhor, antes de terminar, para não dar aquele vácuo, se eu termino e sair eles entrarem, de repente alguma coisa para dar tempo deles entrarem e o senhor sair assim. A gente já está lá praticamente. Isso. Só começar. Beleza. O que a gente pode falar? O que o senhor acha que a gente pode falar para isso? Fala mais pausadamente. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a este culto de domingo à noite aqui na Igreja do UNASP. É muito bom receber vocês mais uma vez para juntos partilharmos a palavra de Deus, para juntos buscar um poder naquele que é o doador de todo o poder e de toda a esperança. É bom recebê-los aqui para esta série que a Igreja do UNASP oferece a você de João e os 7 sinais. Hoje estaremos estudando o segundo sinal. E nós gostaríamos de fazer um convite especial a você. Assim como você recebeu este link para que você possa estar acompanhando essa programação, compartilhe também esse link com outras pessoas. Nós vamos ter agora um momento de louvor para prepararmos os nossos corações para recebermos a mensagem de Deus. Temos aqui a equipe de louvor do UNASP, da Igreja de Engenheiro Coelho aqui do UNASP, e nós queremos convidar você
Partilhe esse link, envie para outras pessoas, convide pessoas para que sejam abençoadas juntamente com você e conosco na mensagem que teremos nesta noite aqui para fortalecermos a nossa relação com Deus. Nós vamos louvar esse nosso Deus, o Deus que reina sobre toda a terra, que reina sobre as nossas vidas, sobre as montanhas e sobre o pôr do sol. Nessa noite nós vamos louvar juntos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Você vai seguir louvando a esse Deus que quer reinar sobre a sua vida. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o rei do meu coração. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer reinar sobre os seus pensamentos. Ele quer governar. E Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser o monte em que você vai se refugiar. Recorrer a esse Deus. Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom, oh. E Ele não te deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Louva esse Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom.
bom, bom, tu és bom, bom, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Boa noite, que maravilha sermos felizes ao lado do nosso Senhor Jesus. Este momento é o momento que nós iremos orar a Deus. Iremos entregar a Deus as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas felicidades e alegrias também. Neste momento eu convido a você que está no seu carro, que está talvez no sofá da sua casa, talvez você que está no trabalho já, a você dedicar um tempinho exclusivo agora, para juntos nós podermos falar com aquele que pode todas as coisas. Se você puder, eu convido você para que se coloque de joelhos, para que juntos possamos engrandecer a Deus com a nossa humildade e com o nosso coração quebrantado. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai grandioso, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Obrigado porque esta semana que se inicia, muitos dos Teus filhos, em suas casas, em seus carros, em seu trabalho, escolheram se conectar com a nossa programação para receber bênçãos vindas dos altos céus. Pai querido, a cada pessoa que esta noite está nos assistindo, nós queremos que o Senhor olhe por cada um deles. Aqueles que estão sofrendo com problemas de saúde, aqueles que estão sofrendo com problemas em seus relacionamentos, relacionamento entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre sogro e genro, sogra e genro. Pai querido, coloque a Tua mão sobre esta família. Essas pessoas, Pai querido, têm deixado seus pedidos no chat. Esses pedidos, Senhor Deus, não estão passando em branco. O Senhor tem olhado para cada um deles, a cada programação que a igreja coloca no ar. Cada vez que nós abrimos o nosso link para levarmos esperança à casa das pessoas, temos a certeza plena de que o Senhor está de olho, observando a cada um, a cada pedido que ali é digitado. Pai, nesta noite nós queremos clamar ao Senhor Deus, para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Que elas tenham um encontro pessoal contigo e que sua vida seja transformada. Transformada para melhor, transformada para servir-te e agradar ao Senhor com as suas atitudes, com os seus atos. Senhor Deus, transforma o nosso coração e nos torne dignos de estar diante da Tua maravilhosa presença. Pai querido, pedimos também humildemente para aqueles que estão com seu coração entristecido pela perda de um relacionamento, pela perda de um ente querido para uma doença terrível e mortal. Pai, conforte essas famílias, Senhor Deus. Que o Teu abraço possa se achegar a cada um nesta noite e que eles sintam o toque do Espírito em suas vidas. E que a alegria de viver possa voltar a respirar, transbordar em seu coração, na esperança da breve volta de Jesus. Pai, volte logo para nos buscar, nos tirar deste mundo cheio de pecado, de tristezas, de angústia, de sofrimento, de injustiças. E nos leve, Senhor Deus, para morar contigo, num lugar onde não haverá mais pranto, mais morte e nem mais dor. Felizes por essa promessa que o Senhor nos fez, e sabendo que o Senhor cumpre todas elas, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus.
homens que por aqui passarão, dizendo ser o próprio Deus. A muitos enganaram, dizendo ter poder. Mas o Deus verdadeiro amou esse mundo, provando numa rude cruz, ao mandar o seu querido Filho, tanto amor que nos salvou. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. O seu nome é maior que tudo. Seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. Pois o Deus que me ama do céu triunfante, em glória se levantará, e todos os que crerem em seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar a sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual, um nome igual ao do meu Jesus. Amém.
Boa noite, tudo bem com você? Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Que alegria tremenda poder já ter assim, olha, esse finalzinho de domingo, com um gostinho de segunda-feira já, nos preparando para estudar a palavra de Deus. Muito bem-vindo mais uma vez a esta série tão gostosa, tão importante sobre o livro de João. O título dessa série é João e os 7 sinais. Na semana passada com o pastor Walid, nós estudamos sobre o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o segundo sinal, a cura do filho do servo do rei. Você está preparado? Então amarre os cintos, pegue sua Bíblia e vamos juntos estudar mais este tema. Mas antes disso eu tenho um convite para lhe fazer. Eu vou pedir que você continue escrevendo aqui no chat, você coloque o seu nome, de onde você assiste, coloque aí a qual igreja você pertence. Pode colocar, eu quero saber, eu quero poder olhar para você, assim como você me vê agora, eu enxergo você pelo que você comenta. Então coloque suas contribuições, de repente um insight, alguma coisa que você ainda não tinha percebido, ou percebeu, uma frase que você gostou, que foi projetada ou que foi dita, coloque aqui, eu quero ter essa interação com você. Coloque também seus pedidos, seus agradecimentos, e se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos siga nas redes sociais. Está combinado assim? Então eu conto com a sua participação aqui conosco. Também quero aqui, de uma forma muito carinhosa, agradecer ao nosso Ministério de Louvor. Muito obrigado. Vocês receberam de Deus o dom para exaltar o nome dele. Muito obrigado. E também ao jovem casal que está se preparando aí, né, para um casamento, quem sabe. Muito obrigado por compartilhar conosco esse dom maravilhoso. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá bom? E agora você, que já está com sua Bíblia aí, já pegou sua Bíblia? Está com ela na mão? Está pertinho aí? Então abraça ela aqui, ó, pertinho do seu coração, feche os olhos, vamos orar juntos. Grande Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção ao abrir Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la, para podermos praticá-la. Envia sobre nós Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, e eu vou convidá-lo já a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 46. Vai aparecer na sua tela aí apenas esse momento de chamada gostosa que nós temos esse culto, onde vem apresentando o tema geral, isso mesmo, e agora também o verso que você pode procurar na sua Bíblia. Eu vou projetar alguns, que eu quero fazer alguns comentários, então vai haver assim um momento onde você vai ver o slide, ouvir a minha voz, e um outro momento que nós estaremos aqui olhando nos olhos, tá bem? Então você já abriu aí, o texto vai aparecer de novo para você, o texto que você deve abrir, João capítulo 4, versos 46 a 54, é onde se encontra o tema que vamos conversar hoje, o segundo sinal, tá bem? Então você pode acompanhar comigo o verso 46, que ele diz o seguinte, vai aparecer na sua tela para você, e ele nos diz: Jesus foi outra vez para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Muito bem, perceba que eu deixei alguns pontos aí no texto com uma cor diferente e outro eu sublinhei. Então a primeira parte é que Jesus, ele volta para Caná da Galileia. Logo após a cura, a transformação da água em vinho, Jesus então, ele sai daquela região, ele vai para a região da Judéia. Esse é um ponto importante. Jesus não estava mais, depois que ele fez o milagre, ele se afasta da região onde ele estava, e agora vai para a Judéia.
Depois de um tempo, ele volta para Galiléia e vai dizer, volta para o lugar, para a região onde ele fez o milagre da transformação da água em vinho. Mas pastor, por que isso é importante? Isso é muito importante, porque depois que Jesus faz o milagre e sai, a propagação da mensagem no lugar que ele fez o milagre é muito grande. As histórias sobre Jesus, elas se espalharam na ausência de Jesus. Você percebeu isso? Isso é muito importante, até mesmo para a nossa vida, sabia? Muitas coisas que fazemos e construímos na nossa presença acabam não crescendo. Sabia disso? De repente você é um ótimo funcionário do seu trabalho. E enquanto você está lá, você é apenas um funcionário. Mas saiba, meu querido amigo, minha querida amiga, se você se empenha de todo o seu coração e faz as coisas como se estivesse fazendo para Deus, no dia da sua ausência, você será lembrado com muito respeito. E quem sabe, será até uma comparação para aqueles outros que vêm em seu lugar. Então não desanime por de repente você achar que ninguém está vendo o que você está fazendo, porque enquanto você está ali, talvez você não seja reconhecido, mas é na sua ausência que a mensagem que você deixa no lugar que você trabalha ganha então corpo e ganha então a sua multiplicação. Bom, mas eu quero que você concentre-se comigo a respeito da mensagem que é propagada a respeito do Messias, do Cristo que veio, do milagre. As pessoas nesse período da história estavam sedentas pela vinda do Messias. E quando Jesus faz essa transformação, esse milagre, este sinal, como diz João, chama a atenção de muita gente. Outro ponto interessante é que diz que esse servo do rei, ele não mora lá em Caná, ele mora em Cafarnaum, que ficava aproximadamente de 23 a 25 quilômetros de onde Jesus estava nesse retorno dele para a Galiléia. E agora vamos ao verso 2, aos versos, na verdade, 47 e 48, os dois versos seguintes, que vão dizer o seguinte, eles estão na sua tela, e vai dizer, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou falar para você. Aqui, Jesus, ele faz uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma dúvida, mas uma afirmação. Ao olhar para este homem, Jesus faz uma afirmação e diz, se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês crerão. Bom, vamos pensar um pouco nessa afirmação tão forte, tão firme que Jesus faz, olhando nos olhos desse pai. Vamos pensar um pouco nela? O texto, o primeiro verso já começa dizendo que esse homem ouviu que Jesus tinha voltado. Um ponto interessante, ele não conhecia Jesus. Esse oficial do rei, ele não conhecia Cristo. Ele, de vista, de ver, de olhar, de se relacionar, ele conhecia Jesus de ouvir. Lembra que eu comentei que na ausência de Jesus, a mensagem, o testemunho da transformação da água em vinho, ela foi propagada pela região? Esse oficial, ele era um judeu que servia ao Império Romano, assim como os outros muitos judeus, que também eram da nação judaica, mas serviam Roma. E este era um homem que veio 23 a 25 quilômetros em busca de uma solução para o seu filho. E quando ele chega, parece que ele estranha um pouco quem é esse Messias. Eu quero trazer uma visão que o livro O Desejado de Todas as Nações apresenta desse encontro entre o oficial do rei e Jesus. Você pode acompanhar comigo? Ele aparece na sua tela para você. E ele diz assim, coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um homem simples vestido, poento e exausto da viagem, vacilou-lhe a fé. Duvidou que esse homem pudesse realizar o que viera pedir-lhe. Obteve, no entanto, uma entrevista com Jesus. Expôs-lhe o objetivo de sua presença e rogou ao Salvador que o acompanhasse à casa. Mas Jesus já conhecia essa dor. Antes que o nobre houvesse partido de casa, vira-lhe o Salvador a aflição. Está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 129.
olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Esse homem, quando ele apenas ouviu falar de Jesus, ele gerou em si mesmo uma expectativa de quem poderia ser o Cristo, quem poderia ser o Messias. E a partir dessa expectativa que ele gerou em si mesmo, em sua mente a respeito do Messias, ele foi procurar alguém que na visão dele, quem sabe ali, alimentada pela cultura, alimentada pelas grandes histórias daqueles que se apresentavam como divindade, ignorando totalmente a forma com que os profetas da Bíblia são apresentados, de maneira humilde, de maneira passiva, de maneira próxima. Este oficial chega esperando um homem, quem sabe, rodeado de pessoas, o servindo, carregado por pessoas. Mas segundo o que lemos aqui, não foi o que ele encontrou. Ele encontra um homem vestido de maneira simples. O poento aqui é empoeirado. Quem sabe com seus cabelos longos, sua barba, pois Jesus era nazireu. E quando ele botou o olho naquele homem, ele pensou: não é quem eu esperava. Sabe, amigo e amiga, Jesus sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. A diferença é que nós geramos expectativas sobre Cristo que são alimentadas apenas pelo nosso desejo ou pela cultura que hoje estamos rodeados. Na verdade, toda a expectativa que devemos formar sobre Cristo, a salvação, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado simplesmente no que eu acho, no que eu penso, ou no que eu esperava, mas precisa ter a sua base, sim, na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, antes que a sua expectativa de uma vida perfeita junto com os crentes aqui na terra seja totalmente quebrada, fragmentada, eu já quero dizer a você, ao invés de gerar uma expectativa e formar uma imagem daquilo que você deseja, eu aconselho você a trabalhar em uma realidade que a Bíblia apresenta. Um outro ponto interessantíssimo, eu tenho conversado com muitas pessoas, e como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conversado com pessoas que dizem: pastor, eu orei e em uma visão, em um sonho, eu ouvi uma voz, eu li, eu vi, alguém me falou sobre a Igreja Adventista, e eu vim, pastor, e então eu encontrei o quê? Pessoas. Encontrou pessoas. E algumas dessas que vieram me procurar, falando que foram levadas à Igreja Adventista, falaram assim: pastor, eu fiquei decepcionado com o que eu vi, porque eu encontrei lá pessoas que lutam, pessoas comuns. Eu esperava um povo santo, um povo assim. E eu pensei: mas quem foi que te falou, meu irmão, que seria assim? Em todos os lugares desse mundo você vai encontrar gente como você, que está lutando, pessoas que estão com suas dificuldades. Não existe igreja perfeita nesse mundo. Existe a palavra de Deus, a verdade completa, mas não pessoas perfeitas. Em todas as igrejas do mundo existem pessoas que são pecadoras, que estão em luta, em busca sim de santidade, mas que não a alcançaram, pois só a alcançaremos no dia da volta do Senhor Jesus. E não será alcançado, será dado, fornecido pelo próprio Cristo de graça. Então, para você que imagina a igreja de Deus com pessoas perfeitas, eu já quero dizer a você, você não vai encontrar. Você vai encontrar sim uma igreja que prega a Bíblia, que prega a verdade, que se esforça para amar, que se esforça para ser melhor, e não melhor do que os outros, mas uma versão melhor de si mesmo a cada dia de culto, a cada momento que abre a Bíblia, a cada momento que se relaciona. Talvez você fale assim: e eu já escutei isso, eu não sei se você já escutou. Se você escutou, escreve aqui no chat, que eu quero ver isso, eu quero ler. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas eu esperava que a igreja fosse assim, mais para cima, mais quente no louvor. Eu falei: mas meu irmão, mas quem te disse que seria assim? Onde na Bíblia apresenta uma igreja assim? Você já encontrou?
Você já encontrou na Bíblia uma igreja que é aquilo que você sonha? Porque eu vou dizer para você uma verdade, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer a você agora. A igreja de Deus é uma igreja que está pronta a oferecer algo para Deus através da sua igreja, e não a exigir algo de Deus através da sua igreja. Você quer uma igreja perfeita? Ela só existe porque Deus é perfeito. Porque quando nós vamos para os nossos irmãos, não há ninguém perfeito, nenhum sequer. E este homem que aqui estamos falando, esse oficial do rei, ele percebeu isso, que quando olhou para Jesus, ele perdeu a fé vacilou. Ele falou: e agora, o que esse homem simples vai poder me oferecer? Como pode vir alguma coisa boa? Como pode vir alguma coisa grandiosa de um homem que parece comigo? Foi isso que ele pensou, foi isso que ele sentiu. Mas Jesus sabia disso. Quer ver mais um texto interessante que está também no livro Desejar Todas as Nações, na página 129, aparecendo na sua tela, e diz assim, falando sobre Jesus, sabia também que o Pai estabelecer em seu espírito condições quanto a crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não haveria de aceitar como Messias, enquanto o oficial esperava. Nesta agonia de quem se acha suspenso, Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Perceba como esse pensamento, essa afirmação desse livro é contundente para o nosso tema de hoje. Este homem, quando foi a Jesus, ele já foi colocando, sim, suas condições para crer. Ele não foi esperando que Jesus fosse aquilo que ele é, ele foi esperando que Jesus fosse aquilo que ele queria que Jesus fosse. Eu não sei se eu fui muito filosófico agora, mas eu acho que você entendeu. A verdade é que esse homem, no caminho, enquanto ele ia até Cristo, ele já tinha colocado em sua mente o seguinte: eu vou crer que este aí, que dizem ser o Messias, que eu ouvi falar do milagre, da transformação da água em vinho, se ele fizer o que eu estou pedindo, eu creio nele. Interessante. É por isso que Jesus afirma: se você não ver sinais e prodígios, você nunca vai crer. Sabe, meu querido e minha querida, este homem, este oficial do rei, é muito parecido conosco, e nós somos muito parecidos com eles. Porque eu não sei se você já prometeu a Deus que creria nele se ele fizesse o que você está pedindo para ele fazer. Já aconteceu isso? Já aconteceu com você? Escreve aqui para mim. Tem esse diálogo comigo. Você já colocou imposições para obedecer a Deus? Eu vou dizer para você uma coisa: eu já. Em alguma das situações da minha vida no passado, na imaturidade da minha vida, eu já fiz algumas trocas com Deus. E eu falei: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu deixo de fazer aquilo. E na minha cabeça, do tamanho de um amendoim, eu acreditava que era capaz de deixar de fazer algo que prometi, ou ao menos de cumprir alguma promessa minha diante de Deus. Um grande erro, porque nós não temos condições, nós não temos forças, nem temos como garantir nenhum tipo de comportamento para Deus. Deus não depende da nossa obediência para Ele ser Deus. Já parou para pensar nisso? Deus, Ele nos ama, Ele deu a vida por nós, mas Ele não é Deus apenas quando você o reconhece ou você o adora. Ele é Deus independente de quem somos. Ele é Deus independente do que cremos. Ele é Deus quando um parente nosso morre ou quando um parente vive. Ele é Deus quando uma criança nasce ou quando uma criança morre antes do nascimento. Ele é Deus. Ele não deixa de ser o Criador do universo. Ele não é enfraquecido pelo nosso desrespeito a Ele. Se você pegar a Bíblia, jogar no chão, pisar nela, botar fogo nela, isso não faz Deus menor do que Ele é. Ao mesmo tempo,
Se você orar todos os dias, se você mudar totalmente seu estilo de vida, se você pegar a Bíblia e lê-la todos os dias, isso não faz Deus maior do que Ele já é. Não faz. Se você der sua vida por alguém que não merece, Deus não vai ser maior do que Ele já é. Porque Ele é o absoluto. Ele é Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós precisamos tanto crescer e amadurecer na nossa fé. Como precisamos. Todos os louvores que foram aqui feitos por esse grupo lindo, esses jovens lindos, enaltecem o nome de Deus, não fazem Deus maior do que Ele é. E ao mesmo tempo, todas as festas que talvez você participe, que eu um dia participei, e fui tirado pela graça do meio desse lugar, não enfraquecem o poder de Deus. Portanto, quando você for orar, quando você for pedir algo a Deus, não troque com Ele, porque o que você tem a oferecer não muda quem Ele é, não muda o que Ele pode fazer, não muda. E Jesus sabe o que tem por trás das suas palavras, por trás da sua necessidade. Jesus sabe todas essas coisas. O filho, quer dizer, o pai dessa criança que estava moribunda, ele entendeu a frase de Jesus, porque para nós fica um pouco difícil de compreender, mas esse homem entendeu, porque ele já tinha colocado isso em seu coração, quando saiu lá de Cafarnaum. Ele já tinha colocado em seu coração, que se Jesus não fosse com ele, e não fizesse o que ele queria que fizesse, ele não quereria. Por isso, quando Jesus olhou nos olhos dele e disse: se não for milagres, nem prodígios, você não vai crer. É nesse momento então que vem essa frase que aparece na sua tela para você, e diz o seguinte: respondeu Jesus: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha aqui para mim, veja que fantástico, que maravilhoso. Jesus, Ele é um Deus justo, e justiça não é simplesmente falar, é fazer. E nós encontramos Jesus aqui causando um enfrentamento na fé desse homem. Jesus abalou os pilares da fé desse homem, quando disse: você só vai crer em mim se eu fizer algo por você. Eu estou reformulando a afirmação de Jesus, transformando em uma pergunta que Jesus poderia ter feito, que ficaria da seguinte forma: Jesus falando para esse homem: se eu não fizer nada por você, você não vai crer que eu sou quem eu sou, independente de se você crê ou não. Você percebe? Esse homem então cai em si, e ele insiste para Jesus falando: olha, Senhor, vem comigo, vem comigo. E Jesus fala assim: então vai, porque o seu filho vai viver. Sabe, eu tenho um texto para você pensar um pouco, ele aparece na sua tela, ele diz assim: uma fé formada por nós mesmos precisa ser quebrada, para que Jesus a refaça forte e profunda nele. Sabe, meu amigo, você entendeu? Nós temos fé, sim, temos fé. A questão é uma fé no qual a Bíblia apoia, ou é uma fé apenas formada por pedrinhas porosas que nós juntamos e formamos pela ilusão da nossa mente e as informações que rodeiam a nossa vida? Em muitos casos, Jesus precisa, se não todos, destruir a fé falsa, fraca, frágil que temos, para que seja reconstruída, reformada, refeita, uma fé forte, profunda, e em Jesus Cristo. Como anda a sua fé? Será a sua fé como a desse homem, que para ser fiel, que para entender que precisa mudar sua vida, mudar os ambientes, mudar sua alimentação, mudar o seu vocabulário, mudar o seu vestuário, mudar o seu comportamento, Jesus precisa fazer alguma coisa por você? Meu amado, minha amada, põe a mão na consciência.
Jesus não precisa da sua mudança para ser quem Ele é, Ele já é. Somos nós que precisamos de mudança para que a demonstração do nosso amor por Ele seja pública. Nada do que fazemos em público altera quem Deus é, mas altera a percepção das pessoas sobre o Deus que nós servimos, seguimos e proclamamos. Nossa vida, nosso comportamento também fala sobre Cristo, mais às vezes que as nossas palavras. Eu quero ler com você o restante desse texto. Você pode acompanhar comigo aí? Ele não vai aparecer na sua tela. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia junto comigo. E ele vai dizer o seguinte: quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Veja, perceba uma coisa que eu quero dizer a você. Esse homem chegou com uma expectativa arrogante, porque era particular sobre quem era o Messias. Ele se frustra porque ele esperou grandes coisas e encontrou um homem simples com um conteúdo infinito. Talvez você precise de uma decepção dessas também. Pois para nós, uma igreja que tem o poder é uma igreja que está cheia, balançando, repleta de pessoas. Uma igreja fervorosa. E nós ignoramos os pequenos encontros com Deus, onde a Bíblia é estudada, aberta, lida, refletida e aplicada. Se você espera chegar em uma igreja e ser esta igreja como um recarregador de baterias, aonde você, como uma bateria, chega nessa igreja, coloca 2 polos em você e aplica uma carga de poder, e você sai dali forte para enfrentar a semana, eu quero dizer a você que você está procurando, você está com a intenção certa, procurando a coisa errada. Porque na verdade, essa força para recarregar as energias se encontra neste livro, a Bíblia, que não é na igreja que você a encontra, é cada dia, na sua casa, no seu lar, com sua família. É aqui que somos recarregados, não nos gritos, nos pulos, nos sussurros, ou nas manifestações, mas é na palavra, simples. Mas pastor, um livro simples, preto e branco? É aqui que você encontra a palavra de Deus. Aqui você encontra a palavra de Deus. É nesse livro simples que você encontra a força para levantar cada dia. É na palavra de Deus que você encontra Jesus Cristo, que deu a vida para que você vivesse. Tem mais um texto do livro Desejado de Todas as Nações que eu quero compartilhar com você. Ele aparece aí na sua tela e diz o seguinte: o Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos, e retarda o deferimento de nossos pedidos a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo, confessando nosso desamparo e necessidade. Cumpre-nos confiar-nos inteiramente em seu amor. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Que assim como oficial do rei, nós vamos até Jesus com um desejo egoísta de sermos atendidos unicamente. Me desculpe se você não se vê assim, mas o que eu observo é que muitas pessoas querem chegar na igreja e querem ser reconhecidos
pelo próprio Cristo como se fosse a pessoa mais importante dali. E esquecem que no nosso relacionamento horizontal não tem mais importante, não tem mais bonito, não tem mais rico, não tem mais pobre, não tem nada disso diante de Deus. Não há disputa por cor de pele, nem pelo saldo bancário, nem pelo tamanho da casa, nem pelo ano do carro. Diante de Deus somos todos iguais, somos todos irmãos. E sabe por que Deus demora um pouco para responder a nossa oração? Como diz o texto aqui do livro Desejado, porque o nosso pedido é egoísta e mau. Porque vamos a Deus para trocar, para negociar, para barganhar com Ele. Meu amado amigo, minha amada amiga, não é esse o plano de Deus para a nossa vida? Não basta crer que Deus pode, é necessário ter a certeza que só Ele pode. Eu vou repetir isso. Não basta crer que Deus pode, é necessário ter a certeza que só Ele pode. No dia que deixarmos de lado os nossos desejos egoístas e passarmos a ir a Deus de coração aberto, crendo que só Ele pode, então nós teremos dele a resposta que esperamos. Deus tem desejo, Ele tem desejo de nos abençoar, mas não pode enquanto o egoísmo imperar em nossa vida. Eu quero ler um último texto com você. Ele aparece na tela e diz o seguinte: quando a Ele nos achegamos com fé, toda a súplica penetra o coração de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando nós nos aproximamos de Deus com fé, Deus já sabe o que vamos pedir. Deus tem o desejo de nos dar, mas Ele precisa trabalhar o nosso coração. Eu tenho um conselho para você, para compartilhar com você, uma experiência que já passei e hoje compartilho com muita alegria. Não fique exigindo de Deus que Ele faça como você quer que Ele faça. Eu vou ampliar um pouco esse pensamento. Quantas e quantas vezes nós vamos até o Senhor Jesus em oração, dizendo para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim e assado. Você já passou por isso? Onde nossas orações assim, Senhor, é o seguinte, em nome de Jesus, porque o Senhor falou que é assim que devemos orar, eu quero que o Senhor faça assim, e depois faça assim, e faça assim, porque esse é o sinal que eu espero. Eu já quero anunciar que este é a gênese da decepção, é o início da decepção, porque nem sempre Deus faz como nós queremos, Ele faz como e quando Ele quer. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero lhe dizer, não ponha barreiras para Deus, não apresente para Ele todo o seu plano de execução, peça o que você precisa e deixe Ele fazer do jeito dEle, deixe Ele conduzir do jeito dEle as coisas, porque Deus sempre sabe a melhor forma de se fazer o que tem que ser feito. O meu apelo nesta noite é que você, diferente do oficial do rei que estudamos hoje, seja uma pessoa menos egoísta em seus pedidos, menos preconceituosas com respeito aos lugares de culto que você frequenta, e que você seja mais sensível à voz de Deus. Nós estamos nessa série, os 7 sinais. Hoje conversamos sobre o segundo sinal, e a lição desse segundo sinal é: seja menos preconceituoso e mais sensível à voz do Espírito Santo, que hoje fala ao seu coração. Eu posso orar com você? Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a quebrar esse preconceito e sermos mais, Senhor, humildes, sermos mais submissos à Tua vontade, do que esperar que o Senhor se submeta aos nossos desejos. Senhor Deus, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja e nos dá uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue te conduzindo, e o nosso próximo encontro
é na quarta-feira. Até lá.